pessoas que estão aqui com a gente. Estamos aguardando o nosso chefe Haller, né? Vai fazer a abertura, valorizando aqui nosso trabalho. E mando um abraço para todas, para todos, as pessoas que estão aqui, pessoas que estão online. E estou vendo ali um amigo. Gusmão, meu amigo, estou por aqui, hein? O Pomeroy. Opa! Haller, é contigo então, vai em frente. Espera um pouquinho, Gusmão, que você sabe que você chama pessoas, né? Eu não aguento. Aqui, ó, me botaram como co-organizador, tem toda hora tá entrando uma pessoa nova aqui. Então, espera aí, deixa eu dar um segundinho aqui, que tem muita gente ainda entrando. Mas agora, olha lá, já temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas que eu agora perdi aqui, cadê? Mais de 82 pessoas. Temos 90. 90? Ah, então é isso, é. 90, exatamente, é porque são as que estão na minha tela, mais 82. Muito bom. Bom, vamos lá, deixa eu falar rapidamente aqui com vocês. Agradeço. Gusmão, queria estar aí do teu lado, meu amigo, te dar um abraço. Mas hoje estou em Brasília aqui pelo CRQ, estou aqui no CFQ. Tem uma coisa que a gente chama aqui de COPRESE, que é a reunião dos presidentes dos regionais, discutindo algumas coisas importantes aí para a categoria, inclusive a resolução agora, exatamente a gente tentando buscar aí formas de apoiar profissionais, por exemplo, com descontos aí para profissionais com mais de 65 anos, discutimos aqui também para estímulo para professores, para pessoas que fazem o seu primeiro registro, enfim, a gente está nessa batalha aqui, porque eu acho que todos sabem, mas é sempre bom lembrar que o CRQ é um ente executivo, ou seja, o CRQ ele não faz as regras, o CRQ só cumpre aquilo que o Conselho Federal determina, né? O ente legislador é o Conselho Federal de Química. Então, os conselhos regionais, a gente tem que tentar aqui batalhar para defender nossa categoria e para que essa legislação que é feita, que no caso nosso são as resoluções normativas, que elas sejam feitas da forma que melhor faça com que o sistema seja menos burocrático dentro da legalidade e beneficie, sempre que possível, os profissionais da química e defenda a sociedade. É isso que a gente vem tentando batalhar. E aí eu queria aproveitar, então, esse momento para saudar todas as pessoas, e não para de entrar gente, hein? Não para de entrar gente. Muito feliz, realmente, por algumas coisas que estão acontecendo no Conselho nesse momento. Tivemos aí uma luta política importante que acabou com uma vitória que tem a ver com esse lugar aí que você está, Gusmão, esse ambiente que, eu não sei se é a primeira vez que você está aí, mas você foi muitas vezes no outro local, né? Um prédio que, apesar de muito representativo, de muitas coisas que ali aconteceram ao longo de muitas décadas do Conselho ali, mas a gente estava num prédio realmente muito inseguro, né? Colocava nossos profissionais, os funcionários, em risco, porque era um prédio que não tinha um mínimo de segurança, para vocês terem ideia, nem escada de incêndio tinha ali. Então, era realmente muito complicado. A gente, quando entrou, eu tenho uma formação complementar em engenharia de segurança do trabalho, né? Então, sou engenheiro de segurança. Imagino o que seria uma pessoa com essa formação, enfim, ter ali profissionais da química e profissionais do conselho trabalhando num ambiente inseguro, em que qualquer incêndio podia fazer um grande estrago ali e a gente perder muitas vidas. Então, hoje a gente está numa sede nova, que a gente não gastou dinheiro do Conselho, a gente conseguiu essa verba em Brasília, e hoje a gente, então, tem a possibilidade de chamar, inclusive, situações como essa que estão acontecendo agora, de capacitações, mas também chamar que profissionais, empresas participem, entidades de ensino, associações de classe, estejam junto com o Conselho e venham fazer suas atividades, inclusive, em espaços de coworking que a gente tem disponibilizado para os nossos membros. Então, queria, nesse momento, agradecer realmente mais uma vez a presença de todos, agradecer em especial você, Gusmão, pela disponibilidade de sempre, esse parceiro maravilhoso, parceiro não só de treinamentos como esse, mas parceiros do Conselho,
não sei se todos aqui sabem, mas Gusmão, a meu convite, foi por alguns mandatos conselheiro do CRQ, esteve com a gente nas plenárias e conversando e discutindo as questões da nossa categoria profissional. Gusmão, que para aqueles que estão assistindo pela primeira vez e vão ver um show que vai se apresentar a partir de agora, aí, quando eu passar a palavra para o Gusmão, ele não é só uma pessoa com uma didática maravilhosa, mas é uma pessoa que tem um saber técnico invejável. Eu fiz aqui, Gusmão, no Coprese, a divulgação da sua palestra, dizendo que, para mim, uma das principais personalidades do meio ambiental do Brasil, não do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. É uma pessoa que conhece muito tecnicamente, mais do que isso, tem o dom do professor, o dom de saber passar e da humildade que te é peculiar. Então, para mim, realmente é uma honra, primeiro em dizer que a primeira pessoa, logo que entrei na presidência, primeiro convidado que aceitou prontamente a primeira palestra que fizemos nisso que a gente hoje chama de Centro de Capacitações do CRQ3, foi Antônio Carlos Gusmão, esse cara maravilhoso que está aí com vocês. Eu quero, então, desejar a todos uma ótima palestra, tenho certeza que vai ser. Vou acompanhar aqui na medida do possível. Então, Gusmão, sucesso aí a todas as centenas. Agora eu já posso até dizer que são centenas, tem mais de 100? Eu não sei, não estou vendo aqui, gente. 108. Tem mais de 100. Então, 108. Agora a gente tem mais de uma centena de... Tudo bem? Ana, deixa eu te mostrar. Eu vou mostrar agora para a ouvidora geral do CFQ um grande sucesso que a gente tem, mais de 100 e... Fala para mim, gente, quantos tem agora aqui? Mais de 110, talvez, e não para de entrar gente. A gente está hoje a gente tem um centro de capacitações e agora é uma palestra... Inclusive, eu divulguei no meu Instagram pessoal. Pois é. Então, a gente está começando lá, estou fazendo essa fala de abertura. Então, Gusmão, olha, sucesso aí, tá? E a todos, aproveitem muito, tenho certeza que vai ser fantástico. A todos os colegas aí, lembrem-se que a gente tem feito isso muito, aqueles que estão vindo a primeira vez, o CRQ tem feito no último ano e meio, né? Quase 2 anos, a gente tem feito pelo menos 3 ou 4 palestras de diversos temas, sempre gratuitas, sempre de forma híbrida e sempre com certificado emitido pelo Conselho. Então, mensalmente, vejam aí nas redes sociais, vejam também no nosso informativo, que a gente tem distribuído, informativo físico e eletrônico, para que vocês não percam aí as novas palestras. Todo mês a gente tem, inclusive, palestras de responsabilidade técnica. Não sei se todos sabem, mas o profissional da Química pode se candidatar dentro da sua categoria profissional a ser responsável técnico, e hoje o CRQ, que tem isso como missão principal, entende que se o responsável técnico é o braço do Conselho na proteção da sociedade, então a gente precisa estar sempre fazendo reciclagem e botando mais pessoas capacitadas para ser responsável técnico. Então, o CRQ tem feito isso com o seu próprio corpo funcional, com seus fiscais, com os responsáveis pela fiscalização, então fiquem atentos e participem. É sempre, a da fiscalização, essa de responsável técnico, é sempre na última semana do mês. Então, esse mês é última ou penúltima. Então, esse mês, se não me engano, já foi na semana passada, mas fiquem ligados, essa a gente tem todo mês. Gusmão, agora é com você. Obrigado mais uma vez. Você está aí do lado da Juliana, da Letícia, de pessoas que vão te assessorar muito bem. A todos os colegas participantes aí presentes na aula, aproveitem muito aí. Tenham uma ótima noite todos. Então, uma boa noite, né? Para os colegas todos que estão aqui presentes, pessoalmente, as pessoas que estão online, né? O Antônio Cláudio está mandando um abraço para você, Rale, que ele está aqui presente, seu colega da faculdade, né? Contou as histórias de você no fundão. Estou vendo também as pessoas participando online. Meu amigo Ricardo, que fez curso no INEA durante o dia, agora está aqui de noite, está fazendo hora extra. Daniel, professor Tabaco também, vários colegas. Não vai dar para citar todo mundo, senão a gente vai, quando acabar,
hora de fechar a palestra, é isso? Mas também meu colega Ricardo do INEA presente, nosso amigo, seu nome que eu esqueci, Geraldo. E aqui na Barra, um lugar maravilhoso, está de parabéns, Ana. Instalações muito bacanas, estou muito orgulhoso. E você nos defendendo aí, né, ali em Brasília, principalmente a categoria que eu faço parte, professores e aqueles com menos de 65 anos, eu acho que você falou. Então, hoje nós estamos aqui conversando sobre responsabilidades, instrumentos, ferramentas, né? Princípios ambientais. E a nossa ideia é fazer uma viagem, né, pela evolução da legislação, pela evolução do tema ambiental no Brasil. E vocês aí que estão acompanhando a nossa conversa, a gente sabe que meio ambiente começou de uma forma... começou no mundo com conflitos e a gente não sabia exatamente como tratá-los, né? O mundo passou... A característica do ser humano é criar alguns produtos ou alguns materiais que a gente não sabe exatamente, né, o que ele vai causar na natureza e no ser humano, e depois esses produtos têm que ser, de uma certa forma, controlados, limitados, alguns proibidos, né? E assim aconteceu com radioatividade, aconteceu com mercúrio, aconteceu com amianto, aconteceu com talidomida, né? Produtos ou drogas que a gente não sabia, aconteceu com ascarel, né? Produtos que eram usados, né? E quem criou esses produtos pode até ter ganho um prêmio Nobel, né? Nosso amigo Hoppenheimer, né, do projeto Manhattan, né, que inventou a bomba atômica, um gênio. Mas ele foi ganhar um prêmio Nobel. Desculpa, ele foi ganhar o Oscar, mas prêmio Nobel ele não ganhou. Só que 20 pessoas que trabalhavam com ele ganharam. Então, como é que o mundo, e depois o Brasil, como é que nós começamos a nos preocupar com o meio ambiente? A partir de quando que o meio ambiente passou a ser tão importante a nível de... Agora mesmo eu estava conversando com um colega aqui, o Antônio Cláudio, e ele me viu, o professor Tabac também ali, e verifiquei, quando eu saí da faculdade, né, de Química no Fundão, que eu me formei em 1974, eu não escutei um professor meu falar a palavra poluição. Interessante, né? E a química, muitos consideram a química, né, grande poluidora. Nós, químicos, às vezes, temos até um problema que as pessoas olham assim para a gente meio atravessado. Você é químico, você causa poluição. É um pouco discriminada a nossa profissão, porque as pessoas esquecem que a química traz soluções. Quer dizer, e o ser humano é campeão de problema e ele mesmo solucionar o problema que ele criou. Mas a química tem essas situações, né? Quando, na faculdade, eu não escutei um professor meu falar a palavra química, a palavra poluição. E há 10 anos atrás eu dava aula de meio ambiente num curso de administração. Quer dizer, o administrador, dentro do currículo dele, tinha uma matéria de uma cadeira de meio ambiente. Olha como é que as coisas não vão evoluindo. E essa evolução foi muito rápida, né? As coisas acontecem muito rápido. A gente esquece que o Brasil começou a se preocupar com o meio ambiente quando? Onde é que vocês acham? Se vocês quiserem participar ou dar alguma informação, ou dar alguma sugestão, eles podem falar por aqui, né? Aí vocês vêm aí, pode, né? O Brasil começou a se preocupar com o meio ambiente em que momento, né? A gente, quando
acabou a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acabou porque criaram uma arma, né, que não tinha defesa, que era a bomba atômica. A bomba atômica foi lançada, foram lançadas 2 bombas atômicas e a guerra acabou. Uma briga acaba quando você encontra um cara que é muito mais forte que você. Sabe? E aí, com o início da radioatividade, o mundo foi apresentado para a radioatividade, para o mal, para a morte, para a destruição. E é claro que depois a radioatividade passou a ser usada para o bem, para gerar energia, para fazer exames clínicos, né? Para verificar a integridade de dutos, né? Para parar raios. Então, a gente começa a verificar o quê? Bom, mas com isso, o ser humano desconhecia. E quem criou e a radioatividade foi criada, quer dizer, o início, né? Com o casal Curie, né? Madame Curie e seu marido, e ela foi a primeira pessoa que ganhou, foi a primeira mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. 5 pessoas no mundo ganharam 2 vezes o prêmio Nobel. 4 homens e Madame Curie. E quando ela descobriu o rádio polônio, ela não sabia exatamente qual seria a aplicação daquilo. Se seria para apertar um botão e jogar uma bomba, ou apertar um botão e fazer uma tomografia, uma radiografia. E como é que isso evoluiu rapidamente? Mas depois da guerra, nos anos 50, quando a radioatividade passou a ser usada para o bem, as pessoas não sabiam exatamente o que fazer com os resíduos gerados. E aí começou um elemento novo a ser preocupação dos cientistas, dos químicos, né, das autoridades, e esse elemento é o risco. E o risco, então, passou a ser contemplado nas leis desses países que tinham esses problemas que nós não tínhamos ainda no início dos anos 50. O Brasil não tinha esses problemas. O Brasil não era um país industrializado nessa época. Só para a gente fazer um paralelo, né? A Petrobras é de 1953, foi criada em 53, a Siderúrgica Nacional também, indústrias químicas, álcalis, não é? Siderurgia. O Brasil, então, passou a ter petroquímica, siderurgia, indústrias químicas, mineração, né? Vale do Rio Doce, CSN, siderúrgica, nos anos 50, e não era um país industrializado. Mas outros países, né, que se acabaram na guerra, que ficaram destruídos e tinham que se reerguer, eles se reergueram usando os recursos que tinham. E ninguém estava pensando em quê? Em meio ambiente, né? Em não causar uma contaminação. Como é que o Japão se reergueu, Itália, França, eles ficaram arrasados. E nós não tivemos essa experiência. Agora, quando chega nos anos 60, aí sim, o Brasil começa a se tornar um país industrializado, inventaram até o telefone celular, Elma. Todo mundo aí tem celular, não tem? Pois é. Nos anos 70 tinha, nos anos 80 tinha. Evoluiu muito rapidamente, gente boa. Então, com esse crescimento, e a diferença do Brasil para esses outros países também, França, Itália, Japão, Alemanha, é o tamanho. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Campeão do mundo em riquezas naturais, em água, né? Recursos hídricos, minerais, metais, matérias-primas. Cada dia que passa, a gente sabe que tem mais recurso. Tudo é taxado, mas tem mais recursos. Né? Então, o mundo já sabia disso. E a primeira vez que o mundo se reuniu para falar de meio ambiente foi em 1972. Em 1972, o Brasil
sem ter órgão de meio ambiente, sem ter órgão ambiente no poder legislativo, sem ter órgão ambiente no poder executivo, o Brasil foi convidado para participar da primeira reunião, né, que se fez para tratar de meio ambiente, que foi a reunião de Estocolmo, que foi a reunião em 1972, em Estocolmo. E o Brasil foi para lá defendendo uma posição de conservação. O que diz conservação? O Brasil dizia o seguinte: não, os países que têm os recursos, eles podem usar esses recursos, isso tem que se transformar em oportunidades, né? Em renda. E os países mais desenvolvidos, que já tinham uma visão de que eles estavam fazendo o modelo errado, eles não pela preservação, que era o quê? Dar um freio no desenvolvimento. Reduzir um pouco, né, o consumo exagerado que estava acontecendo. E um grupo de países mais desenvolvidos, que era o Clube de Roma, eles já entendiam que 50, 70 anos na frente, o mundo ia ter 7 bilhões de pessoas. E com 7 bilhões de pessoas consumindo recursos naturais, energia, água, alimentos, o mundo não ia caber. Não ia ter condições para ele. Teria que ter um outro planeta para a gente começar, né, a transferir algumas pessoas para lá. E assim foi a nossa participação em Estocolmo. Então, nós chegamos... o Brasil não tinha órgãos ambientais, não tinham políticos que criassem leis de natureza ambiental. A gente tinha o Código das Águas, de 1940, tinha o Código Florestal, de 1965, mas o Código das Águas não tinha a expressão poluição. Ele protegia a população de alguém desequilibrado que quisesse corromper, né, ou envenenar a água distribuída à população. E o uso da água para geração de energia eram as preocupações. Quer dizer, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos só veio em 1997. Né? Interessante que veio a Política Nacional do Meio Ambiente, 81, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Vem em 2010. Né? Nós fomos criando. Claro que em Estocolmo, nós escutamos o quê? A delegação do Brasil que foi para lá, que foi preparada para defender o princípio da conservação, da utilização dos recursos naturais. A mensagem do Brasil era: vem para o Brasil também, vem para o Brasil você também, vem investir aqui. Tem carvão, só não falava que tinha ali. E óbvio, Ana, que não se falava muito nisso. E nós, quando voltamos, a nossa delegação, ela passou a mensagem dizendo o seguinte: ó, meio ambiente é uma coisa importante. E nós, quer dizer, o INEA, o primeiro órgão ambiental do Brasil, criado a nível federal, foi em 1973, que foi a SEMA, que era o órgão federal, que foi criado dentro do desdobramento da reunião de Estocolmo. Foi um produto da reunião de Estocolmo. Né? O nosso órgão ambiental foi criado em função disso. Por quê? Porque lá nós começamos a escutar os objetivos, os princípios, né? Os instrumentos, as responsabilidades ambientais, porque algumas coisas já estavam acontecendo no mundo naquela época em relação ao meio ambiente. Já existia, além da bomba atômica que a gente escutou, já existia também a questão lá de mina-mata com mercúrio. As pessoas não sabiam que mercúrio fazia mal. Né? E na Baía de Minamata, no Japão, tinha uma empresa, uma fábrica, que utilizava mercúrio como catalisador dentro da legalidade. A empresa não estava na ilegalidade. Só que as pessoas não sabiam que mercúrio fazia mal.
e nem cádmio, e nem amianto, porque é coisa mais fácil do que o amianto, fácil de tirar da natureza, fácil de processar. Daqui a pouco começa a morrer um monte de gente com a mesma doença. Esse é indicativo. Diferentes pessoas com as mesmas enfermidades. No início a gente não sabe o que é, mas quando começa a pesquisar, né, verifica que aquelas pessoas todas moravam numa mesma região que sofriam pelo descarte, ou no ar, ou na água, no solo, né, de produtos que causavam danos. Até panela de teflon que a gente usava para fazer bife fazia mal, não? Então, nós, na volta de Estocolmo, que a nossa delegação chegou e falou assim, essa ciência que os países mais desenvolvidos estão desenvolvendo, que estão praticando, é importante para a gente. Eles têm legislação específica. Eles passaram a contemplar o risco dentro de legislações internas. E eles criaram princípios, criaram objetivos, criaram instrumentos de controle, princípio da prevenção, da precaução, né? Princípio do equilíbrio, princípio do limite, princípio da conservação, preservação. E esses princípios todos, eles começaram a criar as suas legislações. E então nós vamos ter que ter no Brasil, o primeiro passo, a primeira medida é criar um órgão de meio ambiente. Em 1972 para 73, quando a turma volta, vocês acham que esse órgão de meio ambiente foi criado como? A nível estadual? A nível municipal? A nível federal? Como é que foi criado esses órgãos? O que vocês acham? A nível federal, não? Por quê? Porque foi o início. 1972 para 73. Gente boa, a Copa do Mundo de 70 foi a primeira que passou na televisão. E era preto e branco. Tem gente que diz que viu a Copa de 70 colorida, mas que botava um papel, né? Um papel celofane verde na frente da tela e via o gramado. Mas nós começamos a televisão colorida com 72, 73, foi na volta de Estocolmo. O mundo evoluiu muito rapidamente. Ana. E aí esse órgão que foi criado inicialmente, foi criado a nível federal, que foi a primeira mensagem, né, passada para o meio ambiente no Brasil. Vamos criar um órgão. Se criou a SEMA. E essa SEMA depois se transforma em IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, né? A evolução do poder executivo foi assim. Agora, será que num país de dimensões continentais como o Brasil, um órgão federal em Brasília daria certo? O que vocês acham? Alô, é da SEMA? Eu estou aqui em Minas Gerais, tem uma fábrica de cimento jogando poeira para a atmosfera. Alô, da SEMA, é de Porto Alegre, tem uma empresa aqui fazendo muito barulho. Alô, da SEMA, aqui é de Petrópolis, estão poluindo o Rio Piabanha. Alô, da SEMA, aqui é de Belém do Pará, estão fazendo aqui uma fábrica de tijolo que está poluindo todo o bairro. A SEMA fazia o quê, então? SEMA Poder Executivo. Ela não fazia quase nada. Como é que nos anos 70... Nos anos 70, para você ligar para Juiz de Fora, era um... Você falava até alto para a vizinhança saber, Ana. Então, por isso que a partir de 75 começaram a ser criados os OEMAs, que são os órgãos estaduais de meio ambiente. E o colega aqui presente lembrou bem da FEMA, Ana. E a FEMA foi o primeiro órgão estadual do Brasil. Não foi o primeiro órgão de controle, o primeiro foi federal. E quando se entendeu que o órgão federal não poderia fazer as políticas ambientais em cada estado, aí se fez o quê? Não,
vamos criar os órgãos estaduais de meio ambiente. E cada estado começou a criar o seu. É claro que com a criação dos órgãos ambientais nos estados, passou a ter a necessidade de uma repartição de competências, porque o órgão federal da época, SEMA, que depois prosperou para o IBAMA, depois Ministério do Meio Ambiente, a SEMA fazia tudo, que era o órgão que existia. Então, houve uma repartição de competências na esfera executiva. E essa repartição determinou o seguinte, aquilo que for estratégico vai ficar com a SEMA. A gente tem que lembrar que nos anos 70, 73, 75, o Brasil vivia uma ditadura. E era uma ditadura, era tudo centralizado no poder, né? Quer dizer, ficava tudo no poder central. E mesmo a turma da ditadura teve a sensibilidade de quê? De ampliar, de delegar, de criar os órgãos estaduais, que entendeu-se que não daria certo, num país de dimensões continentais, um órgão central tentar controlar tudo. E com essa repartição de competências, então, houve aquelas atividades e tipologias que continuariam com a SEMA e as outras que iriam passar para os estados. Só que essas que passaram para os estados representavam 95% das atividades efetivas e potencialmente poluidoras. Por quê? O que ficou como órgão central? O que era estratégico? Energia nuclear, plataforma de petróleo, estradas, ferrovias, atividades que pudessem impactar 2 ou mais estados, atividades que pudessem impactar outro país, bases militares. Isso ficou com o governo federal, com a SEMA. E o resto, que 95%, ficou com os estados. Talvez esse tenha sido o motivo da componente ambiental ter dado certo rapidamente no Brasil. Por quê? Porque os governadores dos estados que não tinham poder nenhum na época e não podiam entrar numa refinaria, numa siderúrgica, porque eram consideradas áreas de segurança nacional, esses governadores passaram a ter essa liberdade, passaram a ter essa competência. E mais, eles poderiam arrecadar com isso, porque na volta de Estocolmo entendeu-se que um dos instrumentos de controle ambiental que a gente ouviu na reunião lá era o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental começa no Brasil na segunda metade dos anos 70, timidamente ainda, mas pelos estados. Os estados criando as suas estruturas. E a FEMA foi a primeira, apesar do Parque Industrial de São Paulo ser maior que o nosso. Porque lá em Estocolmo a gente escutou que o meio ambiente era controlar a indústria, controlar transporte, controlar atividade urbana, ocupação, né? Utilização de agrotóxicos, preservação de florestas, de recursos hídricos. E a gente começou, claro, que a gente começou com o controle da poluição industrial, que era mais fácil, porque a indústria é fixa. Então, você não tinha a questão de movimentação. E aí, simultânea e paralelamente, essa repartição de competência na esfera executiva, também houve uma repartição de competência na esfera legislativa. Aí, legisladores começaram a criar leis ambientais estaduais, né? Para que os órgãos ambientais praticassem suas políticas públicas na área de meio ambiente. E aí vieram legisladores que ficaram notáveis por dedicarem, né, a sua participação na área ambiental. Tivemos Alfredo Sirquis, né, Carlos Min, Gabeira, pessoas que ficaram notáveis por representarem, entre outras atividades, o meio ambiente, na área legislativa. Em outros estados também, Feldman de São Paulo, né? Legisladores. E aí,
nós fomos, então, o quê? Começando a trabalhar essa questão, inicialmente com a poluição, controle da poluição industrial. Até que em 1981, repare, fomos para Estocolmo em 72, em 75 criamos os órgãos de controle ambiental, né? A nível estadual. Em 81 veio a Política Nacional do Meio Ambiente. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela trouxe o quê? Ela trouxe as responsabilidades, trouxe os instrumentos, né? Trouxe as políticas, trouxe os objetivos. E tudo isso nós fomos criando novas regras, novas legislações, e as pessoas foram começando a entender isso. Por isso que na nossa conversa hoje aqui, a gente procurou dividir esses temas nesse momento, no final dos anos 70, início dos anos 80, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, entre os objetivos hoje aqui que a gente queria conversar, que a gente separou, é a evolução da legislação, a criação dos órgãos ambientais, o início do controle ambiental no Brasil. Eles recebem isso na tela onde estão. A Política Nacional do Meio Ambiente, os objetivos e princípios dessa política, né? Os instrumentos de controle. A gente foi criando isso tudo. Em 88 veio a Constituição e vamos aplicar alguns exercícios. Esses são os temas que nós separamos, que o Halley pediu para eu conversar com vocês. É claro que isso foi uma evolução que não para de acontecer até hoje. Porque a gente vai ver, quando chegou a Constituição Federal, em 1988, que a Constituição, a Constituição a Constituição anterior, quando foi criada a Política Nacional, era a Constituição de 1967. Essa Constituição não falava de meio ambiente. Por que não falava? Porque não era bola da vez meio ambiente. Não era porque alguém tinha má vontade com o meio ambiente, a gente não se preocupava. Repare que a gente começou a nossa história quando foi para Estocolmo em 72, não? E toda a história, como é que começa uma história? Quando a gente começa a contar uma história, começa como? Era uma vez, muito bem. A história começa sempre assim, era uma vez, não? E a história termina como? Como é que uma história termina? Não, foram todos muito felizes, não é assim que eu acho? Eu, na condição de avô, de contador de história, começa sempre assim. Ana, era uma vez, um país que começou com o meio ambiente, só que a gente ainda não está no final feliz, Ana. Vai demorar. E tivemos agora aí uma balançada meio pesada numa nova legislação que está se propondo aqui, um retrocesso. A gente fala em evolução, a gente não pode pensar em involução, em retrocesso. Porque as conquistas, o importante é como um jogo de war, você tem que, não é só conquistar um território, você tem que conquistar e manter. E às vezes manter é mais difícil do que conquistar. Então as nossas conquistas ambientais, que a gente quer conversar aqui com vocês hoje,
que foram muito importantes. Nós temos que ter orgulho disso. Isso começou no meio dos anos 70. E quando veio a Constituição em 88, eu não sei se vocês já viram, ou leram, ou acompanharam, a Constituição Federal e o Meio Ambiente é um tema muito interessante. Vocês sabem onde é que a Constituição Federal menciona meio ambiente? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém tem essa informação aí que possa passar para a gente online? Hein? Quando é que o meio ambiente, a Constituição menciona meio ambiente aonde? A Constituição tem um artigo lá, no capítulo 6º, né? Artigo 225, que trata de meio ambiente. Mas a Constituição menciona meio ambiente 73 vezes. Repare, a Constituição de 88 menciona meio ambiente 73 vezes, em diferentes artigos, em diferentes parágrafos, alíneas. São 73 vezes. Não é só no artigo 225, não. Até no artigo 170, que é das relações econômicas, o meio ambiente é citado. Então, a Constituição, ela, em 88, ela foi muito importante. Agora, a Política Nacional do Meio Ambiente é de quando? 81. Isso foi ser consolidado dentro da Constituição em 88. E aí a gente começa a ver esses conceitos de perigo, de risco, né? E ver o seguinte: qual é a diferença de perigo e risco? O que é um risco? O que é um perigo? Qual a diferença? O perigo, ele não tem componente técnico. O perigo está ali, não tem como a gente tirar. Agora, o risco tem componente técnico. Comparando com uma situação muito assim fácil de entender, a gente pode falar do mar. O mar é um risco ou um perigo na cabeça de vocês? O que o mar é? Dá para tirar o mar dali? Não tem nenhum perigo. Não tem que conviver com ele. Agora, quando a gente entra no mar, se torna o quê? O risco. Por isso que a gente tem que ter equipamento. Eu, por exemplo, que não sei nadar, não vou no mar, fico na beirinha, boto uma boia de braço, fico ali mergulhando, né? Mas tem gente que vai lá no fundo pegar jacaré, não vai? Fazer um windsurf. Às vezes bate um vento, né? Outro dia levar... Era o risco. É o risco que a gente está correndo. Por isso que tem que ter o quê? Controle. A gente gerencia o risco, a gente não gerencia o perigo. Está entendendo? O mar pode estar assim, não pode? Mas pode estar sim. Anteontem eu estava na televisão vendo surf em onda gigante, eu fiquei impressionado com o tamanho da onda e o tamanho do bonequinho que estava pegando a onda. Tem que ter muita coragem para fazer aquilo, né? E é um preparo que... Pois é. Antônio Cláudio aqui está dizendo, para isso ele tem que ter um equipamento, tem que ter um controle, tem que ter gente, tem que ter alguém dando suporte para ele, treinamento. Então sou eu pegando uma onda daquela, eu que não sei nadar? É ou não? Então essa que começou a história de perigo e risco. E o penhasco? O penhasco é um risco ou um perigo? O que vocês acham? O penhasco é um perigo, muito bem. A turma aqui está respondendo certinho. O penhasco está lá. Agora, tem gente que sobe no penhasco e pula, não tem? Agora, a diferença está no que o Antônio Cláudio falou, está no equipamento. Ele vai pular com esse equipamento aí? Ou vai comprar uma corda com silicone? Não, não. O que você está fazendo? Está dormindo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? E nós passamos, então, a ter as boas práticas ambientais. O que são as boas práticas ambientais? São os órgãos de controle, a fiscalização, o acompanhamento, né?
a evolução nos instrumentos de controle, nos equipamentos, e a participação em programa de reflorestamento com a educação ambiental, que aparece um pouquinho depois com a Política Nacional de Educação Ambiental, né? E a evolução também da inteligência artificial, que nos permite, né, fazer aí uma brincadeira com a turma. E o controle da poluição do ar, da água, solo, dos resíduos, do risco, e também da poluição sonora. Então, passou a ter legislação para tudo, padrões de emissão, Ana. Agora mesmo o colega estava aqui conversando com a gente, dizendo, olha, a empresa que eu trabalhava tinha equipamento de controle, estação de tratamento, Ana, tudo dimensionado, tudo licenciado. O colega aí está dando uma aula de como é que vai fazer a medição da poluição sonora, que tem padrões para isso. E no Brasil, com a Política Nacional do Meio Ambiente, cria-se um órgão chamado CONAMA, né? E o CONAMA tem que missão? O CONAMA é demais, o CONAMA tem uma estrutura e uma função, porque o CONAMA legisla. O CONAMA legisla, mas não legisla no poder legislativo. É um órgão do Poder Executivo ligado ao Ministério do Meio Ambiente que legisla, mas não faz leis. Faz o quê? Resoluções, portarias. É legislação técnica. E quem legisla no CONAMA somos nós, os técnicos. Nós podemos ter assento no CONAMA. Agora, no CONAMA não vai criar uma lei que determina quais os crimes ambientais. Aí não, porque isso não é uma legislação técnica. Isso é o legislador que vai fazer, não é? Então, com essas boas práticas ambientais, nós passamos também a reciclagem. Né? O colega também que trabalhava na indústria plástica, indústria de plástico, a importância de reciclar, de recuperar, de restaurar. Né? Hoje se coleta óleo de cozinha, né, para fazer sabão ou para biodiesel. Então, aquele óleo de cozinha que a gente antigamente jogava pela pia, pelo ralo, hoje é reaproveitado. Né? E a pessoa, a 20... Fala. Rapidinho, Arley. Deixa eu só te falar uma coisa, porque para dar um recado aí para os colegas. Você falou do CONAMA, e eu tenho uma notícia tão boa que eu acho que vale a pena dar nesse momento. Você falou que nós podemos participar, né? E como órgãos da sociedade civil, a gente já participou, por exemplo, no âmbito estadual do CONEMA, quando você estava lá secretariando como o grande mentor do CONEMA, que o CONEMA é parecido com o CONAMA, né, para o pessoal que não conhece, mas no estado do Rio de Janeiro, né, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. E agora, Guzmão, você falou do CONAMA, e eu consegui aqui que a gente tivesse a criação, está para sair a portaria essa semana, no âmbito do sistema CFT-CRQs, de um comitê de meio ambiente. A gente não tinha um comitê de meio ambiente no âmbito federal. A gente tem isso aí no CRQ, você sabe muito bem, a gente esteve junto nele desde 2005 aí, mas a gente não tinha no âmbito federal. E agora a gente vai criar, e eu fui escolhido entre os 21 presidentes dos regionais, e eu fui escolhido como coordenador, e vai contar com mais 5 presidentes também compondo, que são pessoas de órgão ambiental. Então, acho que a gente vai conseguir, entre os pleitos, está mais perto no âmbito federal, trazendo a questão ambiental, que a gente sabe que é multidisciplinar, mas cada vez mais para a visão do profissional da química e tentando trazer mercado para o nosso profissional da química. Então, eu acho que é uma notícia interessante a gente conseguir estar ali, né, e ter assento e pleitear assento no CONAMA, mas como o nosso âmbito, né, é estadual, o âmbito do CRQ3 é estadual, e a gente não tinha essa visão do federal para a instituição disso, agora a gente vai ter com apoio técnico para alçar voos aí mais altos. Mas aí queria dar essa notícia aí, aproveitando seu público maravilhoso. Olha, você só traz boa notícia, Halley, está de parabéns. Ana, então palmas para o Halley que trouxe essa notícia boa. Em primeira mão, pô, tão honrado disso. E você vai ser o nosso representante, Ana, no CFQ, né, Conselho Federal de Química. Que notícia boa. Bom, a gente até acabar, você tem espaço para... Fala. Nicolas, vamos lá, deixa ele falar aí, vamos ver o que... Quem quiser fazer alguma intervenção, está liberado. Vai, Nicolas.
Nicolas está nos ouvindo? Ele pode fazer a sua intervenção aí. Está liberado o microfone para você. Guzmão, ele falou que clicou errado. O que é? Ah, tá bom. Mas, de qualquer forma, foi um prazer. Pensei que o Nicolas fosse dar uma outra notícia aqui. Nós íamos participar do Conselho Mundial de Meio Ambiente pelo CERN. Que não vai demorar muito, não. Agora, esse aí é outro problema ambiental, não é? O quê? Os resíduos. Então, se a gente falou de Estocolmo em 72, outras reuniões mundiais com o mesmo objetivo de Estocolmo foram criadas. Melhor, foram realizadas em 82. Eu acho que 82 foi em Nairobi, 72 foi em Estocolmo, 92, Rio+20, Ana, aqui no Rio de Janeiro, 2002, acho que Joanesburgo, 2012, Rio+20, aqui no Rio de Janeiro. Então, essas reuniões iam discutindo o quê? Começou discutindo a questão do controle da poluição atmosférica, que era lá em Estocolmo, depois já passa para a camada de ozônio, passa para outros problemas ambientais. E, além disso, nós temos os tratados, as convenções, as cartas, os protocolos, né, que tratam dos problemas de resíduos. E esses problemas foram evoluindo. A primeira preocupação foi as movimentações transfronteiriças de resíduos. Qual era uma solução fácil para resíduo, que o mundo começou a tentar travar também? Os países ricos produziam e mandavam para países de terceiro mundo. E essas pessoas iam manipular resíduos, muitos desses resíduos perigosos. Com a evolução, a partir de 2005, com outros acordos, as pessoas passaram a ter problemas com resíduos eletrônicos. E esses resíduos eletrônicos têm produtos tóxicos. Né? Com navios que pararam de plataforma de petróleo, navios que paravam de operar, porque a sua vida útil acabou, eles tinham que ser desmontados. Olha a quantidade de metal pesado, um dos objetos mais pesados construídos pelo homem é o quê? Navios de cruzeiro, plataformas de petróleo. Né? E eles chegam uma hora que eles param de operar. Então, eles passam a ser desmontados, que a gente chama de desmantelamento de navios. E aí, alguns países da Ásia, Índia, Bangladesh, começaram a construir esses locais, onde se ganha muito dinheiro. Mas as pessoas trabalhavam com produtos perigosos e com risco de vida, porque não tinha equipamento de proteção. Você acha que em Bangladesh os caras se preocuparam e botaram, né, um capacete, uma roupa de proteção, uma máscara? Então, essas reuniões que aconteceram no mundo, a própria reunião de Minamata sobre mercúrio, né? Protocolo de Kyoto, reunião de Viena, que depois desembarcou lá na COP25, que foi o tratado lá de Paris, né? O Acordo de Paris. E de vez em quando os países saem, países voltam. Nós vamos ter a COP30 agora no Brasil. Né? Tivemos a COP29 tratando de combustíveis, mas dentro de um país que produtor de petróleo. E aí, a componente ambiental, né, com esses resíduos perigosos, pilhas, baterias, como o Halley falou, veio uma resolução do CONAMA que tratou disso. Não. E essa resolução, que é de 2011, né, ela definiu as cores dos recipientes para fazer aquela coleta seletiva, separação, que vai reduzir os volumes. Então, pilhas, baterias. Então, a primeira perguntinha que eu faço para vocês é essa: qual é a resposta desse exercíciozinho aí, dessa pergunta? Quais são as ordens para papel, plástico, vidro, metal?
que aquela resolução do CONAMA estabeleceu lá em 2011. Rapaz, estamos em 2011. Preocupação com resíduos, né? Licenciamento começando no início dos anos 80 no Brasil, né? Zoneamento industrial, zoneamento ambiental, zoneamento ecológico, a criação de unidades especiais, né? Unidade de conservação, medidas compensatórias, novas tecnologias, licenciamento ambiental, a evolução do licenciamento ambiental. Isso tudo é legislação. É claro que uma legislação ambiental que trata de licenciamento, ela vai ser através de uma lei, mas a resolução CONAMA é que vai determinar padrões de emissão para o ar, para a água, solo, ruído. Estamos aqui com o colega Rafael participando, que hoje esteve lá no INEA, fazendo o curso de controle da poluição veicular, né? Fumaça preta. E aí já estou aqui dando uma oportunidade a você escolher o número daí que vocês vão botar. 1, 2, 3 ou 4? Hein? Olha, quem colocou 4 tem que mudar para 2. Porque é o papel no azul, o plástico no vermelho, o vidro no verde e o amarelo eu separo o metal. Inclusive foi o nosso samba-enredo do Bloco Escravo do Ambiente. A maioria colocou 2. Papel no azul, vidro no verde, no amarelo separa o metal. E olha só, segundo, muito bem, tá de parabéns. Nossa turma até agora está com nota 10, hein? Tá certo? E as empresas colocam isso como um trabalho também de educação ambiental, os prédios. Eu vi aqui também, na subida do prédio aqui do CRQ, um sistema de coleta, nas escolas. Poxa, olha, a escola é tão importante informar para a criança, e hoje nada acontece por acaso. Você é Antônio Cláudio, né? Eu sou Antônio, ele é Ricardo, você, Geraldo. Nós todos somos colegas e o xará, meu xará, Antônio. Aconteceu hoje eu vindo para cá. É impressionante como as coisas acontecem. Eu estava no ônibus vindo para cá, porque eu só ando de transporte coletivo. Eu sou do meio ambiente. E aí uma senhora sentada com uma criança do lado, a menina pegou uma embalagem desses biscoitos, esses salgadinhos, aquelas coisas. Ela pegou a boca de comer, botou dentro da mochila. E eu estou sentando atrás, só olhando ali, né? Ela botou na mochila, a mãe chegou, menina, tá doida? Vai botar isso na mochila, isso vai dar barato. Abriu a janela para jogar o saco pela janela. Aí a garota... Quer dizer, aí é tal do poder, né? Em cima. Aí eu entrei na jogada, cheguei para a menina, vem cá, você está botando esse saco dentro da mochila por quê? Ela, não, porque ontem eu fui lá na escola, foi um moço conversar sobre reciclagem, falou que isso aqui a gente bota no recipiente vermelho, que é plástico. E a mãe foi educada o quê? Jogando o lixo todo no mesmo lugar ou pela janela do carro do ônibus. Não sabe. Então, é a menina ensinando, porque meio ambiente, educação ambiental, ela está presente em todos os níveis, do fundamental até a pós-graduação. Educação ambiental passa por tudo, permeia por tudo. Não é uma matéria, educação ambiental, mas o professor de história tem que dar essa mensagem de geografia, de ciência, de matemática, de português. Né? Para acontecer exatamente isso aí que nós estamos vendo. E não deixar acontecer isso, Ana. O que vocês estão imaginando dessa imagem? Alguém identifica essa imagem? O que está acontecendo ali? É um caminho que estão passando crianças indo ou voltando da escola, não é? E jogaram um resíduo ali, não é? Eu sei porque eu que tirei essa foto. Eu não, o colega estava comigo, porque se for tirar vai sair tudo tremido. Mas o colega... E na época não era celular, não, era máquina. Isso é resíduo hospitalar.
Aquilo que está no chão é tudo seringa, resto de cirurgia. E alguém jogou aquilo que... Hoje é um crime. Hoje é crime. Mas para não acontecer isso, você tem que ter o quê? Legislação, tem que ter treinamento, tem que ter informação. É isso que o CRQ tenta fazer aqui, né? A gente vem aqui 2, 3 vezes por ano justamente para incentivar isso. E o Halle tem essa política aqui dentro do Conselho. Isso aí são resíduos de esportes inadequadamente, Ana. Isso vai gerar contaminação do solo, pode atingir um corpo hídrico. Ana. Então, isso aí tem que ter um controle, tem que ter legislação. E a Convenção de Basileia, que nós conversamos sobre algumas convenções, que o mundo, quando pega um problema que atinge todo mundo, como é que ele resolve aquilo? Um tratado, uma convenção. Meu xará que trabalha na área de plástico, que trabalhou na área de plástico há muito tempo, a gente não conseguiu ainda ter uma convenção sobre plásticos. Tivemos a oportunidade agora, esse mês de agosto de 2025, mas os países não se entenderam dentro da convenção, né? Que foi lá em... A reunião foi em Basileia? Não, a reunião foi em Genebra. Foi em Genebra. Então, a reunião de Basileia também está todas as questões referentes agora quando? Já em 2006, de resíduos eletrônicos e desmanche de navios, onde tivemos depois a Convenção de Hong Kong também. A camada de ozônio, que começou com a Convenção de Viena de 85 e evoluiu para o Protocolo de Montreal de 1989. O Protocolo de Kyoto, olha, lá na COP3, que veio depois se consolidar no Acordo de Paris, lá em 2015, na COP21. Então, o mundo, isso aqui a gente pode disponibilizar para os colegas, não pode? Depois ver se eles têm interesse em receber esse material aí. Tá, vocês vão receber. Quem está presente aqui na reunião, além do material, né, vai receber aqui uma cortesia do CRQ, que é uma agenda especial, Ana. Dá para enviar essa agenda pelo e-mail, pessoal? Ainda não tem, tá? Mostrar a agenda aqui, ó. Mas quem quiser ir buscar aí, pode buscar, Gusmão. Eu deixo separado para o teu público. Tá perfeito. Tá pertinho, ó. Olha, eu nunca vi uma coisa tão certa que o Halle fez. Entre todos os edifícios do Rio de Janeiro, ele conseguiu instalar o CRQ no edifício Ion. Exatamente isso. Isso foi incrível, né? Não, e com certeza é um cátion. Uma que é um sorte. positivo, que o Halle joga tudo para cima, não? Podemos chamar esse prédio de cátion, hein, Halle, na próxima? Na reforma. Então, esses conferências de Copenhague, né, COP15, mudanças climáticas, conferência de Minamata, quer dizer, quando entendeu-se que o mercúrio causava todos aqueles problemas, e o mercúrio é uma coisa tão assim incrível, que a descoberta que mercúrio fazia mal para o ser humano foi no final dos anos 50, início dos anos 60, lá no Japão. Inicialmente achou-se que era uma epidemia, que era todo mundo apresentando os mesmos problemas, deficiência motora, inclusive em animais. Aldeia de pescador, base de alimentação é peixe, Ana. Pois é, o mercúrio entrava na cadeia alimentar, né? E hoje a gente usa mercúrio na Amazônia para fazer o trabalho, né, artesanal com ouro. Quer dizer, em 2025, né, 50, 70 anos depois, né, é uma coisa que o ser humano precisa entender que algumas coisas não deram certo. E entre essas atividades poluidoras,
atividade de extração mineral, transporte. Quer dizer, qualquer atividade que a gente exerça vai ter a componente ambiental inserida. Da mesma forma que a educação ambiental não é só na escola fundamental, é todas as matérias, em toda a formação, até na pós-graduação. E o meio ambiente você tem nas instalações fixas, nas instalações móveis, tá? Nas indústrias, no transporte entre as empresas, a poluição do ar, a poluição com resíduos, atividades agrícolas, ocupação urbana. Né? Quantas atividades existem hoje que geram conflitos, que geram problemas? Né? E tudo isso tem uma legislação que... Hoje a colega perguntou, não sei se a Ana está fazendo aqui a parte da noite, a implantação de um poste para colocar um sistema de segurança. E ela perguntou se ela tentou fazer isso no município que ela estava trabalhando, e o município falou que isso era com órgão ambiental. E eu disse, olha, vem cá, mas a instalação de poste não tem que ter autorização ambiental, mas é na beira de um rio. Uma unidade de conservação. E o município disse que não era competência dele. Então, a componente ambiental ela tem novidades que não sei se a Ana está nos ouvindo. É o desmatamento, é a poluição sonora, e tudo tem padrão, tudo tem equipamento, tudo tem legislação, ou legislação específica. Não, pode ser uma lei, uma resolução, uma portaria, uma norma operacional. Por isso que meio ambiente é isso aqui, ó. Por isso que tem mais de 100 hoje. O Raia está pensando fazer o próximo curso no Maracanãzinho. Para depois fazer no Maracanã. Né? Pensa que é só o Flamengo que bota 50 mil dentro de um jogo? Numa segunda-feira? Não, o CRQ coloca também, Ana. Então, nós entendemos que meio ambiente, as pessoas, para poder se manifestarem, para poder se colocarem, elas têm que ter cursos, têm que ter treinamentos. A poluição do ar, olha só. O maior caso de poluição do ar em Londres aconteceu em 1952. 10 mil pessoas morreram em Londres, porque teve uma mudança climática e a queima de combustível que estava usando um óleo de segunda categoria, que foi depois da guerra e queriam economizar usando um combustível de qualidade, de baixa qualidade. Contaminação do ar, contaminação dos alimentos. Não? Extinção de animais. Utilização dos animais em testes de cosméticos, em testes de laboratórios. Quando hoje existem métodos que não precisam mais sacrificar animais. Pô. Isso tudo, então, é legislação que acontece. E o Brasil segue essas legislações. Não é? Quando nós fizemos uma campanha de manutenção do emissário, com o trabalho de educação ambiental também, que as pessoas... Já pensou falar para o carioca que ele não pode ir à praia no final de semana, que vai fazer? Carioca não vive sem praia, ela ia fazer a manutenção do emissário. Vamos parar as claras, olha só, uma menina ali, né? Querendo dar um mergulho aqui, um trabalho com as crianças, mostrando as técnicas para a coleta de... Né? Para verificar a balneabilidade das praias. Treinamento. Isso aqui é um treinamento. Isso aqui o CRQ se coloca à disposição das pessoas para informar, para saber exatamente como que se deve se conscientizar, como se deve mudar a atitude. Agora, pode ser um treinamento específico para quê? Para áreas contaminadas, então as pessoas têm que ter os EPIs. Você já pensou desmantelamento em Bangladesh, uma praia com 4... Essa é na Índia.
Uma praia com 4.000 metros de extensão só com o navio que o mundo inteiro jogou para lá. Eles vão ter isso aí? Ou então, quando você vai entrar em áreas contaminadas, vocês já viram essa foto em algum lugar ou não? Vocês, quando vão entrar em algum local, onde é uma área contaminada que você não sabe o que tem dentro, não sabe o que está ali, você primeiro tem que coletar uma amostra para analisar, mas tem que se proteger. Então, os níveis de proteção, eles vão evoluindo em função, né, da dificuldade e do risco que você está ocorrendo. E quando a gente faz um treinamento, as pessoas gostam, né? Você acha, Ricardo, que as pessoas estão gostando desse treinamento aí? O que você acha? Não estão felizes? Por quê? Porque elas foram contempladas, elas foram privilegiadas, elas foram escolhidas para receber um treinamento. E ninguém faz isso fingindo, faz? Né? Lógico, perfeito. Agora, por isso que é fundamental isso que a gente faz aqui no CRQ. Ana, ainda por cima no prédio íon. E a contaminação dos animais que a gente vê, por exemplo, derrames de óleo, né? Derrames microplásticos hoje, garrafa PET, que os tempos mudaram. Antigamente a gente ia no mercado, a gente comprava o quê? Alguém aqui presente usou, vamos ver uma evolução, usou fralda descartável quando era criança? É. Mas os nossos filhos usam, né? Os nossos, eu sei que... É. Pois é, exatamente. Ninguém usa mais fralda de pano. As minhas filhas usaram fralda de pano. Eu sei porque eu que lavava, pô. Mas a gente ia no mercado e comprava um refrigerante, alguma coisa, era um casco retornável, não é? Hoje em dia são de vidro. Cada um chegava. Mudou hoje em dia. E o plástico vai e aquilo vai para onde? Recicla. Consegue. Ah. Ah. E no mundo hoje, nos oceanos, em locais em que a maré e a corrente concentram os plásticos, existem ilhas de plástico no mundo. Ilhas de plástico. Além de microplásticos que estão dentro do nosso organismo. Todo mundo aqui já tem microplástico. Ana, é só ir ver uma prateleira do supermercado, são quantos produtos oferecidos? Ana? A questão também do desmatamento, e você tem que ter recursos usando a tecnologia para tentar controlar isso. Hoje, o sistema de satélite dá informações aos órgãos ambientais, né? O INEA tem um programa chamado De Olho no Verde, em que as informações chegam de satélite e as pessoas vão ao local. Da mesma forma que existe um programa chamado De Olho no Mar, em que são detectadas, identificadas manchas de óleo no mar, e a retirada de areia, por exemplo, de recursos minerais. Né? Isso tudo tem que ter um licenciamento. Porque a empresa que faz isso clandestinamente tem uma vantagem absurda sobre uma outra que gasta recursos para manter um sistema legalizado. E a gente começa a trabalhar agora também com aspectos e impactos ambientais. Né? Qual é a diferença de aspectos e impactos ambientais? O que vocês acham? O que é o aspecto, o que é o impacto ambiental? Qual é essa diferença? Por exemplo, a pesca predatória é um aspecto ou um impacto ambiental?
na cabeça de vocês. Alguém está respondendo aí? A pesca predatória é um aspecto ou um impacto? Aspecto é aquilo que interage com o meio ambiente. E impacto é o que altera. Então, a pesca predatória é um aspecto ambiental que tem que ser controlado, porque o impacto é o quê? É a redução do pescado. Vai chegar um ponto que não vai ter peixe mais. Os pescadores artesanais, eles alegam que eles têm que cada vez ir mais fundo para poder... Porque é o ser humano que está destruindo. E 3 bilhões de pessoas no mundo, 3 bilhões de pessoas no mundo, a única fonte de proteína que tem é o peixe. E o peixe está acabando. Então tem que ter legislação para isso também. Nós participamos dessa semana de uma audiência pública para fazer um ordenamento da pesca no Rio de Janeiro. Porque colônias de pescadores estão vendo as dificuldades e dão os exemplos. Os pescadores de famílias de pescadores, que o pai foi pescador, eles diziam que o avô deles pegava cocoroca com a mão. E hoje nem cocoroca tem mais. E exemplos de baías, como por exemplo, a Lagoa de Maricá, que não tinha pescado, foi feita uma política pelos próprios pescadores, e eles conseguiram recuperar. Então, o meio ambiente responde quando há algum tipo de intervenção nesse sentido. Trabalhar na área ambiental é uma coisa muito gratificante, né? Porque a gente aprende sempre, porque isso muda com frequência. Nós estamos conversando de coisas que aconteceram essa semana, a menina do meu lado no ônibus, né? Audiência pública lá na LERJ sobre como fazer o ordenamento da pesca no Rio de Janeiro. Legislação federal nova sobre licenciamento, né? O tratado sobre plástico, que não deu certo, mas que vai evoluir nesse sentido. As questões de desmantelamento de navios. Pode ser feito, mas não pode ser feito com a estrutura de um estaleiro, com as licenças de condicionantes que saem num de estaleiro. Tem que ter o quê? Condicionantes especiais. E as pessoas treinadas, preparadas. Então, aspecto é o quê, colegas? Aspecto é o quê? Interage com o meio ambiente. A emissão de ruído é um aspecto ou impacto? O que vocês acham? É um aspecto muito bem. O impacto é a perda de audição, é o incômodo da vizinhança, Ana. Vamos passar o outro arquivo que eu trouxe. Eu trouxe um outro arquivo que vocês podem ver também. Impacto é aquele que vai alterar, ele pode ser positivo ou negativo. Por isso, quando você faz uma licença ambiental, quando você analisa um estudo de impacto, você tem que fazer um jogo. Há mais aspectos positivos ou negativos? Os positivos têm que ser potencializados, os negativos têm que ser controlados. Não? Nós fizemos uma brincadeira. Lógico. Perfeito, Xará. Posso chamar Xará? E esse limite que tem que seguir estão aonde? Eu não vou dizer a você que é Roberto Carlos, mas é um RC, são as resoluções do CONAMA, é? Então, as resoluções do CONAMA, elas estabelecem o quê? Por isso que elas são feitas pela gente, pelos técnicos. Por favor, eu queria passar o próximo. Depois a gente volta para isso, mas só para dar uma ideia para vocês de aspectos e impactos. Era uma surpresa que eu tinha com um colega que eu fazia com ele, nas palestras que a gente fazia junto, cada um criava uma nova situação. E eu criei essa, mas nunca tive a oportunidade de passar com ele. Então, por exemplo, a emissão de ruído é um aspecto ou impacto? O incômodo da vizinhança. É um impacto.
A emissão de gases para a atmosfera é um aspecto, é um impacto? Aspecto. O impacto é o quê? É a camada de ozônio atingida? É o aquecimento global. A lavagem do piso lá da plataforma é um aspecto, a contaminação do mar é um impacto, não é? É isso aí, ó. Então nós fizemos um jogo que seria apresentado lá, acho que seria até em Resende, aspectos e impactos. E fizemos uma brincadeira com vocês, podemos fazer? Eu não sei se a turma vai querer esse arquivo também, tá? Não sei se as pessoas vão querer, mas vamos passar só alguns aqui, ó. E vocês podem responder aí também, a turma de casa. O pessoal continua na aula ou já desistiram? 148. Palmas para a turma. O som está mudo. Pronto, voltou. Me ouvem? Sim, né? Beleza. Agora vocês estão ouvindo? Não. Ok. Tá ok? Essa é a grande semelhança entre o microfone e o aquecedor, né? Ele para quando acaba a pilha, né? Isso pode ser no meio de uma palestra, no meio de um banho. Então, vamos ver. Tem alguém que quer falar? Karen, você quer falar? Pode participar. Olha aqui, olha esse arquivo, se o pessoal pedir. Vamos falar dos aspectos e impactos ambientais, hein? Então, aspectos nós já vimos, são aqueles que interagem com o meio ambiente, impactos é o que altera o meio ambiente, não é isso? Por exemplo, a emissão atmosférica é um aspecto ou impacto? Né? Assoreamento de cursos d'água, geração e lançamento de efluentes líquidos, danos à saúde humana, impacto, geração de resíduo, aspecto, pesca predatória, aspecto, redução do volume do pescado, impacto. Então, isso é o que a gente vai utilizar quando for fazer o quê? Uma forma de controlar o meio ambiente, que é um sistema de gestão ambiental. Então, o que é um sistema de gestão ambiental? É aquilo que a gente joga aspectos, impactos,
Geração de ruído é o aspecto, desconforto é o impacto, alteração da qualidade do ar, contaminação do solo, danos causados à agricultura pela chuva ácida, redução da espessura da camada de ozônio, vazamento de óleo, um aspecto, mortandade de peixes, um impacto, uso de recursos naturais, o aspecto, esgotamento desses recursos, o impacto, contaminação do lençol freático, o aspecto, extração de madeira nativa, um aspecto, alteração da qualidade do corpo receptor, um impacto, aumento da acidez de um corpo hídrico, que pode ser causado por uma poluição, um lançamento. Então, esse jogo, aspectos e impactos, que a gente vai utilizar dentro de um sistema de gestão ambiental. E o sistema de gestão ambiental é uma ferramenta, não é um instrumento, não é obrigado a fazer, faz quem quer. Ó, branqueamento de corais, alterações climáticas, alteração na paisagem que a gente vê com épocas de seca, preparação do terreno para implantar uma atividade. Então, tudo isso são aspectos de impacto que nós separamos para vocês, Vamos voltar para o anterior, vou fazer agora um exercício, que eu não tinha ideia que já eram mais de 6h30, e a gente tem um tempo aqui que tem que ser respeitado, né? Então, eu queria ver com vocês, depois da gente, eu não sei se a gente pode continuar de onde parou, mas nós separamos também algumas atividades para definir. Posso? Tá. Então, aqui, por exemplo, olha só, qual é a atividade? Um lixão. Ana, qual é o aspecto? Destinação do lixo. O impacto, contaminação do solo. Esse jogo que a gente vai fazer, ó. Água de nascente desviada para a piscina. Ana, qual a atividade? Residências. Aspecto, uso de recursos naturais. Qual o impacto? Esgotamento desses recursos, que nós vimos no slide anterior. Rio não tem onde pôr lodo de esgoto. Atividade, tratamento de esgoto. Aspecto, geração do lodo. Impactos, contaminação do solo, contaminação do lençol freático. Tudo isso é do nosso dia a dia, uma de jornal, uma de revista. Isso aí é o quê? Uma atividade, incinerador rotativo, que precisa ter, até para você poder destruir ascarel, por exemplo, materiais tóxicos, você tem que ter é importante ter um incinerador licenciado, né? Que tenha tecnologia para incinerar, sim, passagem pela formação de dioxinas, furanos. Então, qual é o aspecto? Destruição térmica de resíduos perigosos. E o impacto, alteração da qualidade do ar. Agora, isso tem que ser controlado. E qual é esse? Atividade transportadora. Aspecto, acidente no transporte de carga perigosa. O impacto, a contaminação do solo e alteração da qualidade do corpo receptor. Estão entendendo a importância disso? Agora, um oleoduto aqui, ó. Atividade, transporte de petróleo. O aspecto, vazamento de óleo. E de um tempo para cá, nós começamos a identificar no órgão ambiental derrames de óleo de transporte, de oleodutos, causados por derivações clandestinas. O que é uma derivação clandestina? Alguém chega nesse local aqui, coloca um chupa-cabra aí no duto, faz um buraco, começa a encher 2, 3 caminhões e vai embora e deixa vazando. E como é que o órgão ambiental vai descobrir isso? Então, tem que ter um sistema de controle, de identificação. E o impacto da contaminação do solo. Né? Olha aqui, ó, uma outra atividade, transporte de óleo, vazamento do oleoduto, rompimento do oleoduto. Agora, não é mais na estrada, é no mar, impacto, óleo no mar.
na beira da praia, um oleoduto, o aspecto, rompimento do oleoduto, impacto é óleo no mar, mortandade de peixe, fala. Não, o oleoduto não é na beira da praia, não, mas o oleoduto, em outro local, ele vazou, foi para lá, entendeu? É. Isso é uma coisa, isso aí é uma foto de uns 30 anos, né? Mas mostra a importância também dos pescadores, a importância dos pescadores que passam a ser parceiros do órgão ambiental no combate ao derrame. Né? E aí ficou agora esse exercício para a gente fazer. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. A turma aqui presente está assinando a lista de chamada. Vocês recebem as pessoas que estão online, não é? Eles recebem certificado também? Eles se identificam, né? Tá certo. O palestrante também recebe certificado? Caramba, isso aqui é muito organizado demais. Então, gente boa, vamos concluir a nossa aula fazendo esse exercício. São as etapas para implantação de um sistema de gestão ambiental. E essa implantação de um sistema de gestão ambiental é voluntário. A empresa faz se quiser. Mas fazendo isso, o que acontece? Vai facilitar muito a missão do órgão ambiental, por exemplo, numa renovação de licença. Porque ela fez um sistema de gestão e, de forma voluntária, ela mostrou quais são os seus aspectos. Né? E eu queria saber para vocês qual a ordem que vocês colocariam isso aí. O pessoal de casa vai colocar, botando aqui. Por exemplo, eu vou iniciar o exercício, tá certo? Então, qual é a primeira etapa de um sistema para quem quer implantar um sistema de gestão ambiental na sua empresa? Isso não foi inventado na área ambiental, não. Existe um sistema de gestão financeira nos bancos, um sistema de gestão financeira numa atividade, Ana. Só que esse é um sistema de gestão ambiental. Qual seria onde vocês colocariam o número 1? É uma sequência, Ana. Vê se o pessoal de casa consegue depois acompanhar. Se alguém manda essa sequência. Nós vamos dar 2 minutos para vocês começarem. Onde é que é o número 1? Alguém já deu uma sugestão? Muito bem, Rafael. Tá demais, hein? Fazer curso de poluição do ar não é mole, não, hein? Então, o número 1, qual é? Identificação dos aspectos. Então, nós vamos colocar aqui, por favor, vamos botar aqui no papelzinho, que eu não botei o gabarito, não, porque não o pessoal vê o gabarito. Igual aquela revista Coquetel de palavra cruzada, né? Compre e vê no final lá a resposta e vai. Então, nós temos 2, elaboração do programa de gestão. Então, a primeira etapa, o primeiro passo, qual é? Então, o número 1 está em frente a quem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O número 1 está em frente ao 5, não é? Que é a identificação dos aspectos. Qual é o segundo que vocês colocaram? Vê se alguém de casa está informando aí. Quem foi que fez isso? Rafael está proibido de dar sugestão. Ele não está sabendo brincar, ele não vai descer para o play hoje. Então, primeira identificação dos aspectos. O segundo é qual? Lá o último. A determinação dos impactos, não é?
Rafael está liberado de novo. Pode falar se quiser. Caramba, esse garoto tá demais. Você disse que ele fez hoje na rua com aquele carro, parou no meio da rua para falar comigo? 3. Volta lá. Por favor. 3. Primeiro foi qual, então? Identificação dos aspectos, não é isso? 2, determinação dos impactos. E o 3 é objetivos e metas de controle. Muito bem. Não, mas já se subentende, né? A 3 seria elaboração de programa. Perfeito. Primeiro identifica os aspectos, não é isso? Objetivos e metas de controle de acordo com as normas, Ana. Aqui tem norma para tudo, Ana. Ah, não, claro, lógico, perfeito. Por isso que as normas evoluem com o avanço da tecnologia, Ana. Você hoje pode ter padrões mais exigentes que você tem equipamentos, né? De controle. Qual é o 4? Vocês acham que esse aí é o 4? Não, não é não. Vamos lá. Identificação dos aspectos, determinação dos impactos, né? Objetivos e metas de controle. Qual é o... Isso, muito bom, cara. Porque aí não fica o gabarito, mas fica a sequência. É demais, essa turma do CRQ. Palmas para o CRQ, que é demais. Ninguém bateu palma lá. Estão batendo palma. Vocês de casa são demais, pá. Palmas para o CRQ. Palmas para a turma de casa! Qual é o 4? Elaboração do programa de gestão. Muito bem. Muito bem, Rafael. Então, identificou o aspecto, determinou o impacto, objetivos e metas de controle e elaboração do programa de gestão. Muito bem. Você está fazendo um sistema de gestão ambiental e dentro do sistema de gestão tem um programa de gestão. Qual vai ser a 5ª etapa? Qual? Procedimento de controle operacional. Muito bem, que é o número 5. Foi o que o Xará falou. Quantas vezes você vai medir, vai fazer as coletas, Ana? Claro que dentro dos padrões das resoluções. Qual é o 6º? Estabelecimento de uma rotina de monitoramento. Muito bem. Muito bem. E o 7º, quero ver se o Rafael acerta. Qual vai ser? A avaliação de desempenho. Então, para a implantação de um sistema de gestão ambiental, a primeira etapa foi aquilo que nós mostramos no slide passado, a identificação dos aspectos. Por isso que hoje, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma auditoria, que dentro do Rio de Janeiro é obrigatório, né, porque existe a lei 1898 de 91, estabeleceu que é obrigatória a realização de auditoria ambiental no Rio de Janeiro, que depois a diretriz DZ 056, que foi revisada em 2010, né, com a resolução do CONEMA número 20, hoje nós temos aqui o Rio de Janeiro no estado pioneiro que determinou a obrigatoriedade de auditorias ambientais nas empresas. Né? Então, quando a gente faz essa auditoria também, a primeira coisa... Não apaga não pode deixar os númerozinhos. Bota 1 aqui. Vamos lá, primeiro qual é? Isso, primeiro 1 aqui no identificação dos aspectos. Então, essa sequência, né? Identificação dos aspectos, determinação dos impactos, metas e objetivos, procedimentos
elaboração de um programa de gestão, procedimentos operacionais, né? Estabelecimento de uma rotina de monitoramento, dependendo da atividade. Uma é diferente da outra, Ana. São atividades diferentes em que você vai estabelecer essa rotina de monitoramento, que pode até ser uma das condicionantes da licença. Aí, já apareceu de novo ali. Está perfeito. É isso aí. Então, quem quiser tirar aí depois uma foto desse gabarito, né? Não sei se você pode incluir isso no arquivo, pode? Não, mas aí já fica você. Depois eu encaminho para vocês. Então, quando a gente pensa nas etapas dos procedimentos para a implantação de um sistema de gestão, a gente vai fazer uma entrevista numa empresa, né, de emprego, alguma coisa, e o empreendedor, vem cá, você já fez alguma implantação de um sistema de gestão? Quais são as etapas? Quais são os procedimentos? Qual é o passo a passo? Isso é tema, às vezes, de um curso que demora, às vezes, 20 horas para explicar, não fala? Mas o que acontece, Xará? Isso aí é o cachorro correndo atrás do rabo. Você vai fazer toda vez o mesmo ciclo para cada aspecto identificado. Por exemplo, claro, mas por isso que ele vai sempre atualizar o quê? Porque as metas podem ser alteradas, né? Os padrões podem ser mais... você altera padrão, Mas, normalmente, quando a gente fala disso, são tecnologias que permitem que esse padrão seja mais, por exemplo, quanto é o padrão de óleos e graxas num efluente oleoso? Pô, antigamente era 30 ppm, depois passou para 25, depois passou para 20, porque você tem tecnologia para isso, sabe? Claro que não, lógico. É lógico. Não, claro, para complementar, mas agora a gente tem que fazer um quadradinho que caiba tudo na mesma... Lógico, mas isso já está subentendido, né? Está subentendido. É lógico, por isso que isso está dentro de todo... Por isso que os padrões, você não pode fixar, porque os padrões são determinados por resoluções. Então, eles são... É muito mais fácil você alterar uma resolução do que alterar uma lei. Então, se você tem uma tecnologia nova, o seu padrão, o quê? Então, se você passa a usar, por exemplo, você vai fazer incineração de resíduos, você vai ter que ter um padrão para emissão de produtos poluentes atmosféricos, não? Mas aí, quer dizer, quando o INEA faz uma licença, ou determina isso, o INEA não estabelece o padrão na licença. O INEA determina qual a resolução que tem que ser seguida. Então, se você fala de efluente, primeiro você tinha a resolução 357, que estabelecia aquela de 2005. Depois ela foi alterada pela 430. Por quê? Porque vieram novas tecnologias que possibilitaram você... A pessoa, você ter que alterar cada padrão de cada licença, você estabelece o quê? A norma. Essa é a norma que você tem que seguir. Senão a licença ia ser quanto? A licença ia ter 300 mil páginas. Você teria que ter cada padrão.
Então, você estabelece a norma é essa. Por isso que a licença ela é temporal. O que quer dizer isso? Ela tem que ser renovada. E ela é renovada justamente para quê? Para atender as alterações que tivemos. Não, hoje em dia, olha que pergunta legal do Xará. Hoje, a nossa licença ambiental de operação, ela pode ter até 12 anos. Agora, por que a nova legislação trouxe 12 anos? Porque hoje a mentalidade é de você incentivar que a empresa faça não só o que está na lei, mas também que ela tenha, por exemplo, a implantação de um sistema de gestão ambiental. Então, se a licença pode ter 12 anos, é que abre espaço para você ter uma novidade que nós passamos a adotar aqui no Rio de Janeiro, não é? Que são os critérios de sustentabilidade. Então, se você, além de cumprir a legislação, você teve procedimentos voluntários que melhoraram, a sua licença pode ter um prazo maior, não é? Por isso que a LO hoje pode chegar em 12 anos. Mas, para concluir, bacanas, olha só, se alguém eu estava falando isso, se vocês forem fazer uma entrevista de um trabalho e o empreendedor perguntar quais são as etapas de um sistema de gestão, e você está na cabeça identificar aspectos, determinar impacto, metas de objetivo, programa de gestão, procedimentos operacionais, rotina de monitoramento, avaliação de desempenho. Você não está com isso na cabeça? Você pensa em quê? Outro dia um colega meu contou isso para mim, eu achei genial o que ele fez. Ele comparou isso com uma coisa que todo mundo já fez na vida uma vez, que é o quê? Namorar. Quando o cara me falou isso, o sistema de gestão ambiental é as mesmas etapas de namorar. Eu falei, mas como é que você falou isso? Ué, quando você vai namorar alguém, qual é a primeira coisa que você faz? Identificar aspecto. A segunda, determinar os impactos que aquele namoro pode causar, é ou não é? A terceira, definir metas e objetivos, é ou não é? A quarta, convidar para um programa, é ou não é? Não é o programa de gestão? Nesse programa, o que você já faz? Os procedimentos operacionais. E ele falou, pois é, e o homem acha que o tempo inteiro está por cima mandando, e exatamente o que aconteceu? A namorada, falou, eu namoro com você, mas eu tenho que botar um chip. O que ela estava fazendo? Monitorando o camarada, não é? E no final, o que elas fazem no final de tudo? Avalia o seu desempenho, não é? Então, gente boa, olha, queria agradecer por isso que se inventou o celular, para avisar que está na hora, Ana. Por isso que eu queria agradecer aqui o apoio dos colegas aqui do CRQ, o convite do Rally, que vai ter a missão de fazer o encerramento, as pessoas em casa. Poxa, chegamos até 70 pessoas. Caramba, 148. Os colegas presentes aqui, que enriqueceram muito a nossa apresentação. Espero a gente que nos encontramos aqui daqui a um tempinho, Ana, se o Harold nos convidar de novo. Legal, muito bacana. Muito obrigado a vocês também. E palmas para a turma de casa. Eu quero ver quem tem alguém batendo palma, que aqui está todo mundo na palma. Harley, com você, amigão. O Harley, coitado, ele chegou de viagem. Não, ele está em Brasília, ele deve estar subindo a rampa. Ele está subindo a rampa. Então, uma boa noite para todos. Muito obrigado aí ao Ricardo, ao Geraldo, Antônio Cláudio, aos colegas aqui do CRQ. E até a próxima, turma. Tá vendo? Acabou a bateria na hora do banho, né? Valeu, muito obrigado.
Pessoal, queria agradecer a todos que participaram da palestra e ratificar sobre o certificado que vai ser enviado pelo setor de comunicação, mas provavelmente na próxima semana, porque a gente precisa receber o relatório da plataforma, confirmar com as listas de inscrição, enfim, e não foram poucas os participantes, né? Então, provavelmente até a próxima semana a gente está enviando o certificado. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Uma boa noite. Alguém ia falar alguma coisa? Boa noite a todos. Ah, o Davi Tabac. Pode falar. Excelente a palestra, como sempre, do Gusmão. Obrigado, professor. Um grande prazer encontrar vocês todos aí. A sua presença é sempre um incentivo para os mais novos. Na próxima nós vamos ter, igual agora, tabela periódica, vamos ter mais de 500 participantes. O CRQ4 lançou uma tabela periódica interessante, pô. Tem alguém perguntando?